Eu agora chamaria o Sr. Leonan Guimarães, presidente da Eletronuclear, que vai apresentar um outro aspecto das consequências do acidente, não é? As melhorias. Portanto, vai-nos falar do desenvolvimento da cultura de segurança. Abel, podes ficar aqui, então. Aqui. Bom, me deram uma missão difícil a beça, hein? Falar depois do Abel realmente ficou uma missão bastante difícil, né? Mas eu vou tentar passar uma mensagem complementar a tudo isso que foi falado, né? Porque Chernobyl, sem dúvida, foi o nascimento, foi criado o INSAG, né? International Nuclear Safety Advisory Group da agência, e os documentos do INSAG, que o próprio Abel mostrou, o primeiro INSAG, né? Mas está associado ao nascimento do conceito de cultura de segurança, que é algo que permanece e vem se expandindo ao longo do tempo. Mas, antes disso, eu queria mostrar 1 minuto e 45 da série para fazer uma reflexão. Por favor, aperta lá para tocar. Servomotor desligado, controle global ativado. O que foi que você fez? Eu fiz o que mandou, eu desliguei. Olha lá! Não estou entendendo. Seus amadores, vocês pararam o reator. Como foi que vocês conseguiram esse emprego? Camarada Dyatlov. Você vai me dizer que fez tudo certinho, seu babaca incompetente? Eu peço perdão por esse resultado insatisfatório. O que vai fazer? Temos que desligar completamente. Não. Podemos ter um poço de xenônio. Temos que desligar, esperar 24 horas. Estamos fazendo o teste essa noite. Aumente a potência para 700. Não podemos aumentar a potência daqui, são as regras. Não venha falar de regras. Se ficarmos abaixo de 80%... Não, ficamos abaixo de 50%. 50% é pior ainda. As regras não falam de 50%, não existe regra. Camarada Dyatlov, peço perdão, mas o que está dizendo não faz sentido. Aumente a potência. Não. Não vou fazer isso, não é seguro. Segurança primeiro. Sempre. Eu venho dizendo isso há 25 anos. É o tempo que eu tenho neste trabalho, 25 anos. É mais tempo do que você tem, Akimov? É sim. É muito mais tempo. Sim. E você? Comecei quando você ainda mamava na sua mãe. Olha, se eu digo que é seguro, é seguro. E se vocês dois discordam, vocês não precisam trabalhar aqui. E não vão trabalhar, mas não só aqui. Não vão trabalhar mais em Kursk, em Inalina, em Leningrado ou Novo Voronezh. Vocês não vão trabalhar em mais nenhum lugar. Eu cuidarei disso. Você sabe que eu consigo fazer uma coisa dessas. Aumente a potência. Eu gostaria de registrar a sua ordem. Aumente a potência. Juntos, então. Eu nem... Está meio desacoplado o som da imagem, né? Não, mas continua, tem a última cena, dá para frente, que eu acho que é bem marcante, a última. Ah, voltou, 0? Lá no finalzinho, tem a cena que o operador pede para o Dyatlov, então o senhor assina aqui, aí ele dá uma pancada na mesa, joga tudo no chão, né? Tem essa cena aí que acabou não aparecendo. Vai lá, tem essa aí. Bom, acho que sabia que a informática não ia ajudar, muito... Passar filme é complicado. Bom, mas de toda forma, né? A mensagem que a gente queria passar com esse filme é que se esse minuto, isso aí tem uma duração de quase 2 minutos, né? Se esses 2 minutos fossem diferentes, a gente não estaria reunido aqui falando sobre Chernobyl. Aliás, a gente nem sabia o que era Chernobyl, ninguém imaginava, era uma planta remota que você só via naquelas listas de usinas nucleares do mundo, né? Se tivesse sido diferente a postura, tanto do Dyatlov quanto do chefe de turno de operação, né? Quer dizer, basta... E então, todas as outras discussões da dinâmica do acidente, se tinha problema de projeto, se as barras de controle tinham grafite na ponta, se tinha coeficiente por reatividade, tudo isso seria irrelevante, simplesmente porque não iria acontecer. Ou seja, esse Dyatlov, né, que foi julgado depois, até acho que foi condenado ele e tudo,
O Djatlov é igualzinho àquele piloto lá da companhia aérea alemã. Ele fechou a porta e jogou o avião na montanha. Quer dizer, não há tecnologia que resista a isso, não há segurança técnica que possa resistir, fazer frente a uma atitude do ser humano desse tipo na hora de gerir um sistema complexo a riscos, né? Quer dizer, então, isso ficou muito explícito na análise do acidente de Chernobyl. Esse item ficou bastante explícito por todos, né? Durante todas as análises, né? Então, foi pela primeira vez, né, que se usou o termo de cultura de segurança para explicar o acidente de segurança, o acidente de Chernobyl, pela falta, a ausência dessa cultura de segurança. O Inzaghi, que fala sobre de análise do acidente de Chernobyl, quer dizer, analisando todas as evidências do acidente, ele concluiu, eu estou sendo literal, né? A causa raiz do acidente de Chernobyl encontra-se no chamado elemento humano. Naquela época não existia nem do termo cultura de segurança estabelecido, né? Os procedimentos formais devem ser adequadamente revisados, aprovados e complementados pela criação e manutenção de uma cultura de segurança nuclear. Aí aparece, pela primeira vez, aparece esse termo no documento do Inzaghi. E, a partir daí, estamos falando, o documento do Inzaghi é de 87, se eu não me engano, a partir daí, de lá para cá, tem todo um esforço enorme da indústria nuclear, que, de certa forma, permeou esse esforço em outras indústrias a risco, por exemplo, lá no caso da aeronáutica, indústria aeronáutica, né, da aviação, hoje é proibido ficar uma pessoa sozinha no cockpit, né? Sempre, se vocês observarem, sempre que um piloto vai ao banheiro, entra um comissário entra dentro da cabine. Nunca o piloto ou o copiloto ficam sozinhos dentro da cabine. Justamente é uma lição aprendida daquele evento. Quer dizer, então, a cultura de segurança de lá para cá virou um tema de extrema relevância e de aperfeiçoamento contínuo, né? Porque vem de uma constatação muito simples, né? A segurança de um sistema tecnológico complexo, ele não pode ser garantido exclusivamente por tecnologia e procedimentos. A efetividade, ou seja, eficácia e eficiência da segurança ao longo do tempo é garantida pelas pessoas, né? Aquela velha constatação, organizações não fazem nada, quem fazem são as pessoas. E é esse foco que a cultura de segurança vem trazer para as organizações. Ou seja, buscar excelência pelo comportamento, ou seja, não basta preocupar com o hardware e com o software, você tem que se preocupar com o humanware, tá? Quer dizer, a cultura de segurança passa, primeiro, por compromissos da organização, compromisso da organização com a segurança, o compromisso do gerente e o compromisso dos indivíduos, né? Isso tudo permeando as atitudes do dia a dia com que essas pessoas lidam ou interfaceiam com o sistema tecnológico. Quer dizer, quando a gente fala em comprometimento da direção da empresa, envolve declaração sobre uma política de segurança, estrutura gerencial, ambiente adequado, recursos, autorregulamentação e tecnologia atualizada. Isso é interessante, né? Toda indústria hoje que opera risco, não é só o nuclear, tem uma política de segurança explícita, né? Isso é completamente inconcebível, inimaginável na época que ocorreu o acidente de Chernobyl, tá? E não era uma coisa só da União Soviética, né? O acidente de 3 Mile Island, se a gente observar, ele não chegou nem perto, evidentemente, em consequência, mas vai se identificar falhas severas nesse conceito de cultura de segurança também. 3 Mile Island aconteceu 7 anos antes de Chernobyl, né? Graças a Deus não houve consequências severas como aconteceu, mas as dinâmicas, as relações estabelecidas aí se reproduzem multiplicadas em muito em Chernobyl. Bom, falando em comprometimento gerentes, a definição de responsabilidade, de controle das práticas de segurança, treinamento e qualificação, recompensa, um sistema de recompensas e sanções, e auditorias, avaliações e intercomparações, né? Agora, o fundamental é o comprometimento do indivíduo, do qual a gente espera uma atitude questionadora, ou seja, o indivíduo está sempre se perguntando o que está acontecendo, pode fazer isso, não pode, isso está estranho, né? Uma atitude rigorosa e prudente e comunicação, tá? A comunicação é de fundamental importância nesse contexto. Quer dizer, então, quando fala na organização, a política de segurança tem que vir do mais alto nível da empresa, ou seja, envolve o comprometimento efetivo da alta gestão da empresa com a segurança, né?
E isso orienta o comportamento individual e cria um ambiente adequado ao desenvolvimento dessa cultura. O compromisso dos gerentes, que envolve a atitude dos indivíduos, é fortemente influenciada pelo ambiente de trabalho, e o estabelecimento de práticas de comportamento que moldam o ambiente, encorajam atitudes que conduzem à segurança, né? Tudo aquilo que o Dyatlov não fez, né? Bom, e por último, né, e o mais importante, é uma atitude questionadora, rigorosa e prudente, a necessária comunicação. É isso que vai dar a contribuição para a base. Essas três visões, a da organização, dos gerentes e dos indivíduos, é que vão contribuir para o estabelecimento e fortalecimento dessa cultura de segurança. A gente pode rapidamente passar quais seriam os princípios básicos para se achar uma cultura de segurança forte, né? A primeira é que todos são pessoalmente responsáveis pela segurança nuclear. Não é só o chefe que... Não é só o operador, não é o chefe, todos são responsáveis pela segurança. Quer dizer, os líderes têm que demonstram comprometimento efetivo com a segurança. Não adianta esperar que o operador esteja comprometido se o chefe, o líder, não está. Quer dizer, o outro é que a confiança tem que permear toda a organização, né? E isso é fomentado forte pela comunicação, onde as questões são levantadas e efetivamente abordadas, né? E todos com o compromisso de comunicar a ocorrência de alguma anormalidade, mesmo que ela seja de pequena monta. Quer dizer, outro aspecto é que a tomada de decisões reflete a segurança em primeiro lugar. Esse é um ponto muito importante, não adianta o discurso. Ou seja, esse discurso tem que ser confirmado e reafirmado pelos processos de tomada de decisão na gestão da instalação. Quer dizer, tem que se reconhecer a tecnologia nuclear como especial e única. Esse ponto eu queria pegar o gancho do Abel, né? Por mais que a gente diga, a tecnologia nuclear inspira sentimentos, inspira emoções, né? Então a gente tem que reconhecer que isso existe. Não adianta dizer, isso é bobagem, isso é falso, isso é mentira, não adianta fazer isso. Você tem que reconhecer que a sociedade tem essa percepção e saber trabalhar essa percepção e não se opor a ela, simplesmente numa forma negativa. Porque não adianta, quanto à percepção, a gente costuma dizer, eu costumo falar que a energia nuclear é o pior caso de marketing da história, né? Porque a humanidade tomou conhecimento através de duas hecatombes, né? Hiroshima, como o Abel já falou bastante sobre Hiroshima, e Nagasaki. Então, isso é um fato. Então, não adianta criticar quem pensa, quem tem medo, não adianta criticar ou confrontar quem acha que não serve, que é ruim para a sociedade. Você tem que buscar responder de forma racional e tentar minimizar esse efeito. Agora, é uma tarefa muito difícil, né? Bastante difícil, dado as suas próprias origens, né? E dado acontecimentos, por exemplo, como Chernobyl. E Chernobyl foi tem um contexto político muito particular. Então, Chernobyl foi usado politicamente para fomentar, como eu disse, o fim da União Soviética, de um ponto de vista político, mas, por outro lado, se fomentou muito o medo, como uma maneira de pressão política, né? Então, Chernobyl também é um tema bastante... veio a complicar ainda mais aquilo que já era o pior caso de marketing da história, do passado, né? Quer dizer, então, a atitude questionadora a ser cultivada é um ponto crucial, né? Que as pessoas têm que ser encorajadas a desafiar suposições, a investigar anomalias e considerar possíveis consequências adversas das ações, né? Quer dizer, as críticas têm que ser aceitas por todos por serem importante forma de buscar melhoria. Essa é uma cultura de segurança, é o oposto à cultura da culpa. Porque quando acontece alguma coisa, a primeira pergunta não deve ser quem foi o culpado. A primeira pergunta é por que aconteceu. E é muito difícil, a gente tem uma postura imediata de se acontecer alguma coisa errada, você procura um culpado. Você tem que procurar a causa. Que em muito poucas circunstâncias, um culpado é responsável pelo problema. Na realidade, aquele culpado ele é eleito, escolhido, às vezes, de forma até um pouco aleatória, na medida que as causas que estão por trás são muito mais profundas do que a atitude simplesmente de uma pessoa, né?
Então, a cultura de segurança não convive bem com a cultura da culpa, né? E esse é um tema bastante difícil, né, de ser tratado no dia a dia, né, porque nós temos a reação automática de buscar sempre culpados, né? Isso é uma coisa muito, quase que instintiva, que a gente tem que saber controlar. Não quer dizer que você não responsabilize as pessoas pela sua eventual negligência, incompetência ou dolo, né? Não quer dizer isso. Mas a reação primeira não é buscar o culpado. A busca pelo culpado, às vezes, esconde a busca da causa. E o indesejado volta a acontecer porque o culpado foi punido, mas a causa não foi eliminada, a causa real. Opa. Quer dizer, outro ponto importante é a aprendizagem organizacional. Quer dizer, a experiência operacional ela tem que ser altamente valorizada e efetivamente aplicada. E, nesse caso, a indústria nuclear é bastante pródiga em compartilhar a experiência operacional. Isso é... Na indústria nuclear, a gente, como disse, tem um livro que tem esse título, né? Nós somos hostess for each other. Ou seja, cada um é o refém do outro, né? Então, a gente tem que compartilhar permanentemente experiência operacional, porque o que acontece lá na Bielorrússia pode trazer um ensinamento aqui para o Brasil, e a mesma coisa que acontece para o Brasil traz um ensinamento, certamente, para a França, por exemplo, né? Quer dizer, e a segurança nuclear, então, ela passa permanentemente por um constante escrutínio e análise, né? Então, as decisões, não só de natureza técnica, mas também gerencial e de gestão, têm que ser analisadas quanto ao seu impacto na segurança. Não são só ações de natureza técnica que impactam na segurança. Muitas ações de natureza gerencial também têm esse impacto. Enfim, né, é uma busca pela melhoria contínua, né, que passa pela busca da atenção ao material, ou seja, a garantia da qualidade no projeto, na construção, na operação e manutenção, em especial nas modificações da configuração da instalação ao longo da sua vida, atenção à gestão, ou seja, planos estratégicos, políticas empresariais, procedimentos administrativos, procedimentos operacionais e planejamento de emergências, e chega a atenção à cultura, que envolve o efetivo comprometimento da gerência, da direção, da gerência e dos indivíduos. Quer dizer, esse conceito de cultura de segurança está associado a normas, valores e premissas básicas que estão ligadas direta ou indiretamente à segurança e à capacidade e disposição da organização para gerenciar a natureza sistêmica da segurança nuclear, né? Quer dizer, todos os acidentes em sistemas complexos têm origem em sistema, possuem um histórico e um contexto, né? Existe uma série de fatores contribuintes comuns que passam aí por vários... A análise desses acidentes levam a algum conjunto de situações que normalmente estão na origem desses acidentes, né? Quer dizer, então, o ponto crucial e a mensagem que eu quero deixar para todos, né, é que segurança é uma profissão de humildade, né? O dia que você fica satisfeito com o nível de segurança que você alcançou é a véspera da complacência. Quer dizer, então, a segurança se constrói a cada dia, buscando permanentemente oportunidade de melhoria. Mas tem o outro lado da moeda também. A busca pela melhoria contínua não pode ser interpretada pela sociedade ou externamente como uma demonstração de que a segurança atual não é aceitável. Essa interpretação é a pior possível. Se você acha que o fato de estar melhorando significa que antes você estava ruim, é o caminho para não melhorar, porque aí a pessoa vai querer esconder porque não se é criticado que no passado foi ruim e não melhora, porque deixa como está. Então, esse ponto é muito sensível em várias situações, né? Toda vez que você faz uma melhora, alguém vem e diz, não, mas então antes era muito ruim. Isso é uma destruição, isso é igual à cultura da culpa. Isso destrói a segurança, esse pensamento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de pensamento. Bom, e por último, essa minha mensagem breve, respeitando o tempo aí, né? E difícil missão de falar depois do Abel, mas eu tentei dar uma outra conotação a esse tema. Muito obrigado.